Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bora dar continuidade naquele viés dos últimos vídeos que eu venho postando aqui no YouTube sobre o Nasdaq? Bora dar continuidade e entender o que foi comentado nos últimos vídeos e o que pode acontecer para essa semana. Então eu peço que vocês retornem no primeiro vídeo que eu postei aqui e vejam exatamente o que eu falei sobre essa movimentação aqui de alta. E olha só o que está acontecendo nesse exato momento. Então é isso que eu vou passar hoje para vocês e o que a gente pode aguardar para a próxima semana. Então, naquele primeiro vídeo, pessoal, eu postei aqui para vocês que a gente estava trabalhando aqui com essa expectativa de alta, a gente estava trabalhando com essa continuidade do movimento altista do mensal. Então, a gente tinha essa retirada de liquidez, a gente tinha essa quebra de estrutura, então a gente tinha aqui o nosso mensal boss, e que essa estrutura do mensal não interessava para a gente até que esse fundo aqui fosse perdido. Porque esse fundo aqui, pessoal, ele nos indica o choque de fluxo do gráfico mensal. Então, até que passe desse fundo, não me interessa o que tem aqui para baixo. Por quê? Porque nós ainda estamos numa onda de impulsão do mensal. Afinal, a gente tem a nossa estrutura do mensal sendo essa quebra de estrutura e a gente tem a nossa estrutura do fluxo do mensal. Nesse caso, o fluxo do mensal é quem? O semanal. Então eu entendo que quando o semanal virar, a gente vai ter o pullback do mensal. Até que isso ocorra, a gente ainda estava em pullback do semanal. Então a expectativa era que o mercado fizesse o quê? Retornasse nas regiões de demanda e continuasse de alta. Porém, pessoal, o que acontece? A gente estava trabalhando aqui em topo histórico, certo? E quando o mercado retornou nessa região, olhando aqui pelo gráfico mensal, ele tinha esse ponto para ser fechado. E quando a gente cai lá para o fractal menor, agora para o gráfico semanal, vocês vão ver que a gente estava trabalhando com essa última onda de alta. Então aqui o mercado retirou liquidez, quebrou o topo, né? E quando o mercado quebra esse topo, ele acaba fazendo a confirmação a partir desse ponto, retirando essa liquidez. E agora ele estava com a expectativa de romper esse topo. O movimento frustrou esse rompimento. Foi exatamente o que eu falei para vocês naquela primeira aula. O movimento frustrou o rompimento do topo. Aí você já tem que ligar o alerta, porque opa, o mercado tinha capturado liquidez, tinha fechado aqui essa região de OF e falhou um rompimento. A gente tinha dois cenários que poderiam acontecer nesse caso. O primeiro era o mercado retornar mais abaixo para retirar mais liquidez do range, então a gente tinha pontos de liquidez aqui nessa região para fechar essa zona de demanda e dar continuidade na alta, ou o preço simplesmente falhar o movimento, me indicando que agora o fundo do semanal seria tomado. Qual fundo do semanal que eu digo? Exatamente esse ponto aqui. E o que eu fiz? Liguei meu alerta, fiquei atento com esse ponto, né? Não fiquei afobado para comprar, tanto que na segunda aula que eu trouxe aqui para vocês, eu falei que muitas pessoas marcariam essa zona de order block, essa zona de demanda, certo? E buscariam por compras desesperadamente. Por quê? Porque o mercado está numa zona barata, né? Porém, isso não existe no mercado financeiro. Não existe barato, não existe caro. Se o mercado está caindo, a expectativa é que ele continue caindo. Tanto que quando eu fiz o vídeo, pessoal, o preço ele se encontrava exatamente aqui formando o fluxo do gráfico semanal. Ou seja, a partir da quebra desse fundo aqui, a gente tem o nosso gráfico diário. Então eu entendo que o preço ele só vai subir se passar desse topo. E é aqui que você começa, galera, a pensar diferente da maioria. Começa a pensar na manipulação. Pensa comigo, olha só. Olhando pela visão do varejo, galera. O que você teria aqui? Você teria uma estrutura de alta, você teria a sua zona de demanda e você está trabalhando em um topo histórico que falhou um rompimento de topo. Se ele falhou um rompimento de um topo histórico e você sabe que tem uma estrutura de alta, logo os estoques estão aonde? Nos fundos. Por quê? Porque o pessoal apenas quer comprar essa movimentação de pivô, essa movimentação aqui de estrutura de alta, então o pessoal fica meio bobo para comprar. E qualquer choque que ocorra nesse movimento, a galera já está comprando. Tanto que muitos operadores entraram na compra exatamente nessa zona de demanda. Como que eu sei disso?
Eu consigo saber disso a partir do momento que o mercado ele testou a região e deu essa reação, ó, reagiu a próxima semana, deu reação e apenas continuou. Por quê? Porque tinha gente comprando nesse ponto. E outro ponto que me indica que tem compradores nessa região, pessoal, é exatamente o tamanho desse candle de baixa. Exatamente o tamanho desse candle de baixa. Entenda uma coisa: institucional não vende fundo, não compra topo. Isso daqui é o acionamento dos stops do varejo. Sempre que vocês veem um candle muito robusto, rompendo topo, rompendo fundo, é sempre o varejo estopando. Então você consegue ver que entrou pressão de compra e a venda devolveu com muita força. Com isso, naquele primeiro mapeamento, eu falei o que para vocês, pessoal? Galera, se a gente tem esse movimento de pivô e a gente sobe o fractal, gráfico mensal, aqui não fica tão claro, mas se vocês vão para o gráfico de 6 meses, olha só, vocês vão ver essa excelente zona de order block, essa excelente zona de order flow aqui abaixo, no gráfico de 6 meses. E se vocês sobem para o gráfico anual, gráfico de 12 meses, vocês vão ver que a gente tem exatamente a mesma região confluenciando nesse ponto. Então, quando você vê que o mercado ele está em uma expectativa de alta, que você entende que o preço ele tende a continuar subindo, e você fez uma leitura aonde tem um ponto dos 6 meses, um ponto do anual, quando você volta para o gráfico mensal, você ainda identifica uma região de fundo duplo, é uma ótima região para manipulação, pessoal. É uma ótima região ali para o mercado buscar. Então eu estou de olho, pessoal, exatamente abaixo desse ponto. Por quê? Porque a partir do momento que o mercado ele passar dessa região de choque de fluxo, a partir do momento que ele fizer o choque do semanal, muitos operadores vão acreditar que o mercado virou para queda. E agora vão começar a buscar por vendas desesperado. Aí começa a entrar aquele movimento de circuit break que fala, né? Eu não tenho muita certeza se é esse nome que fala, mas entra aquele movimento de desespero. O cara não compra na região de demanda e não vende na região de oferta. Ele faz sempre ao contrário. Então, em vez de ele vir vendendo nesse movimento de queda, ele vai começar a vender aonde? Aqui no fundo. Por quê? Porque o mercado está caindo, meu Deus, o mercado está caindo, só que ele não entende a real narrativa. Então ele vai começar a vender. Vender em região de compra, certo? Então é o seguinte, eu estou bastante de olho nessa região. O mercado fazer o quê? Buscar mitigar essa região e dar continuidade. Porém, galera, porém, eu não vou ficar desesperado para comprar nesse ponto. Porque é o seguinte, a partir do momento que o mercado fizer o choque de fluxo aqui do semanal, ele vai estar trabalhando o pullback dessa onda aqui, ó. O pullback desse fundo, o pullback desse fundo para esse topo, tá? Então a gente vai estar trabalhando o movimento dessa onda inteira. Se for a vontade do mercado, o preço ele pode voltar até aqui embaixo, capturar essa liquidez, fechar toda a ineficiência desse range e continuar de alta. Eu, particularmente, não acredito que ele venha aqui. Por quê? Porque o mercado, pessoal, ele se movimenta para buscar as zonas dos times maiores. Então, se a gente tem uma zona do anual aqui nesse ponto, a gente tem uma região de choque, a gente tem uma região de fundo duplo, a gente tem várias regiões confluenciando com esse ponto, eu acredito que o preço ele tenha uma boa barreira aqui para continuar de alta. Ou quem sabe, pelo menos fazer o pullback dessa movimentação de baixa, para depois dar continuidade. Porém, como o viés é macro, a expectativa do preço é o que, pessoal? É fazer exatamente um movimento de expansão, correção, expansão, correção, expansão, manipulação, continuidade. Essa é o ciclo do preço. Esse é o movimento que o mercado tende a fazer, entende? Então, por isso que quando você vê um choque, né, e você sabe que muitos operadores vão começar a buscar por vendas nesse movimento de pullback, e a gente tem essa região aqui do anual e do mensal, aqui nesse ponto, é onde eu quero começar a trabalhar um movimento comprador. Lógico, somente se o fluxo confirmar aqui a movimentação para mim, realizando um choque e começar a trabalhar aqui, ó, um order flow de alta. Então eu começo a buscar operações a favor desse fluxo. Para quê? Rompimento do mensal. Agora a expectativa do preço não é mais a renovação do semanal, caso ocorra essa manipulação, e sim a do mensal. E se vocês tirarem o zoom do gráfico, pessoal, sempre façam esse exercício, tirem aqui os estudos, ó, através desse olhinho, tirem os estudos. Pô, a minha tela está até fora aqui. Tirem os estudos, né?
E façam sempre, aqui ó, tirem o zoom do gráfico. Tirem o zoom aqui do gráfico, né? Comecem a trabalhar sempre dessa maneira e vocês vão ver ali que vai ficar muito mais clean o movimento para vocês. E aqui eu já consigo observar exatamente que o preço vem fazendo isso há muito tempo, galera. Olha só no gráfico mensal. O mercado vem aqui, faz um movimento de expansão, faz um movimento de expansão, manipula o semanal e continua. Movimento de expansão, manipula o semanal e continua. Essa é a expectativa do preço, entende? Então, quando você tem essa visão, você começa a ficar de olho nesse ponto. Então, até no último vídeo, eu trouxe o que para vocês? Eu tinha falado exatamente desse ponto. Pô, galera, ficou cortado ali um pedaço do vídeo, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Não vou arrumar, não. Então, eu tinha passado para vocês, pessoal, que o preço ele só me confirmaria a alta se passasse desse topo. E aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque se o mensal está de alta e a gente quer sempre alinhar o fluxo, onde é que estaria o fluxo do semanal? No caso, o fluxo do mensal estaria nesse topo. Então não teria como alinhar. A gente acaba trabalhando com o terceiro fractal. Qual que é o terceiro fractal? Exatamente esse topo. Então a alta, ela vai ser mais confirmada para mim quando o mercado testar essa região e passar desse topo aqui, pessoal, aqui no gráfico semanal. Aí sim ele vai confirmar alta, tá? Aí sim ele vai confirmar um movimento altista, ou se nos próximos dias o mercado ele criar aqui para mim esse order flow, como eu comentei para vocês, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui no gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas. Vamos ver se o mercado ele já não vai abrir com gap, já rompendo, pessoal. Mas aconteceu exatamente a expectativa que eu falei no último vídeo para vocês, certo? Quando eu gravei a última especulação, eu tinha gravado a quebra desse fundo e eu falei para vocês que a gente tinha uma ótima região aqui acima, né? Falei que a gente tinha uma ótima região acima desse topo. Porém, não é só porque eu tenho uma ótima região ali para o mercado capturar liquidez, estabelecendo aqui esse order flow, que eu vou ficar desesperadamente tentando pegar a compra aqui para o mercado fazer essa movimentação. Lógico que não. Eu vou surfar a favor do movimento, eu vou ir a favor do preço, certo? Então, quando eu tenho a leitura de a favor do preço, eu fui buscando somente movimentos de venda aqui, pessoal. Não tentei comprar nesse movimento, tentei só vender. Porque uma coisa é o que eu especulo que o mercado possa fazer, outra coisa é o que eu quero que o mercado faça. Vocês têm que saber diferenciar isso. Eu já caí muitas vezes nessas pegadinhas de montar uma narrativa bacana e querer botar a minha vontade no preço. Querer botar a minha vontade que o mercado retornaria nesse ponto. Porém, cara, isso é o que eu quero. Se o mercado voltasse nesse ponto, eu venderia. Do contrário, eu continuaria vendendo. Não tentaria comprar, entendeu? Então, quando a gente tem aqui essa visão, aqui no movimento, pessoal, a gente só foi trabalhando um movimento de queda nesse preço aqui. A semana a gente só foi trabalhando um movimento de queda aqui no Nasdaq. Qual que é a expectativa do preço aqui, pessoal? Se ele já não abrir com gap testando a região, a expectativa é que ele retorne. Então a gente tem aqui, ó, tá bem longe a região. A gente tem aqui essa última estrutura para ser trabalhado, tá? A gente tem aqui essa estrutura de baixa para ser trabalhada. Temos essa região ainda em aberto no mercado buscar. Então tem a expectativa, caso o mercado não rompa ali ainda esse fundo, o mercado retornar nesse ponto e continuar caindo, beleza? Aqui no gráfico de 4 horas, o primeiro ponto que eu vou dar atenção é exatamente isso daqui, galera, ó. Exatamente esse ponto aqui de order flow, exatamente esse pontinho, vai ser onde eu vou ficar de olho para o mercado continuar o movimento de queda, beleza? Vamos ver se ele já não abre aqui e a gente já não começa a trabalhar aqui esse movimento do fluxo de alta até essas regiões. Valeu, galera. Viés macro aí rapidamente para vocês. Ficou cortado um pedaço do vídeo ali, eu fui ver só no final, tá, pessoal? Mas eu vou postar assim mesmo, ficou cortado um pedaço da tela ali, mas não vai atrapalhar em nada. E segunda ou quarta eu acredito que eu trago a continuidade aí. Vamos ver o que vai acontecer na semana e eu venho atualizando vocês, beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima.